O objetivo desse webinar é fazer uma introdução sobre a tecnologia de membranas, tanto ultrafiltração como a ultrafiltração aplicada em MBR, certo? A ideia dessa é mostrar o que é o curso de ultrafiltração em MBR, concepção, projeto e operação. É a primeira meia hora dos 2 módulos, tá? Então aqui, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, ou já ouviu falar e não sabe exatamente como é a tecnologia, essa aqui é a oportunidade daí da gente fazer essa introdução, tá bom? Mais uma vez desejando aí, agradecendo, na verdade, a todos que estão participando, e vamos em frente aqui. Módulo 1, ultrafiltração. O curso ele é dividido em dois módulos. No primeiro eu falo sobre a ultrafiltração, que basicamente eu explico como são as membranas, e como é a ultrafiltração aplicada a tratamento de água, e também a processos de reuso, tá bom? E no segundo momento, eu falo sobre o MBR, tá? MBR e como o MBR utiliza membranas de ultrafiltração, né? É que, na verdade, eu não posso dizer que MBR exclusivamente é ultrafiltração, porque também existe MBR de microfiltração, tá bom? Vamos lá. Ultrafiltração, tecnicamente dizendo, processo em que as forças de pressão ou gradientes de concentração levam à separação por meio de uma membrana semipermeável. Traduzindo isso em miúdos, eu quero dizer o seguinte: existe uma membrana, existe um meio físico que é seletivo à passagem, seja por uma questão relacionada à concentração, transferência de massa, ou simplesmente por uma questão física de tamanho, tá? É assim que funciona o processo de separação utilizando ultrafiltração. No caso, a membrana semipermeável, aqui eu tenho um corte de uma membrana da Dupont. Vocês vão ver aqui que eu vou usar muito o marcador de texto. Eu gosto de ficar mostrando onde eu estou, né? Às vezes a gente assiste o webinar e a gente não sabe exatamente o que a pessoa está falando, então eu gosto de marcar aqui. Então não se assustem se a tela começar a ficar toda amarela aí, tá? Então, basicamente, a membrana é uma fina camada semipermeável de material capaz de separar contaminantes em função de suas características físico-químicas, tá? Aqui é um corte de uma membrana de ultrafiltração, né? Vocês podem ver a escala, a gente está falando de 0,3 milímetros de espessura do tubo, e aqui é a membrana propriamente dita, né? É bem pequena essa parede, tá? Mas ainda, isso aqui não são os poros, tá? Isso aqui eu só ele está mostrando um corte da hollow fiber, tá? Esse quadro aqui é muito importante, e esse quadro aqui é o quadro que a gente vê em todos os lugares, né? Mas ele com diversos formatos e tal, mas basicamente a mensagem é a mesma. O que acontece? Aqui são basicamente os 4 níveis de filtração por membrana que nós temos no mercado atualmente, tá? Nós temos microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. O que acontece? Aqui da esquerda para a direita, eu vou diminuindo cada vez mais o tamanho do meu poro da membrana, tá? Então, aqui em cima eu coloquei as faixas em micra, tá? Micro, né? Do tamanho do poro. Então, você vê que a microfiltração vai de 10 micras até 0,1, ultrafiltração vai de 0,1 até 0,01 micra. Nanofiltração vai daí até 0,0, até 1 milésimo de micra, e osmose é menor do que isso, tá? Aqui também eu coloquei a pressão. TMP é Transmembrane Pressure. Basicamente é a pressão que eu preciso, a resistência, né, transformada em bar, que eu preciso vencer para passar pela membrana, tá? Para passar água pela membrana. É a perda de carga da membrana. E, evidente, quanto menor o poro, maior a pressão que eu preciso, tá? Sendo que aqui, inclusive, eu estou falando de pressão osmótica envolvida, inclusive, no caso da osmose e na nanofiltração. Certo? Muito bem. E aí, o que acontece? Aqui eu mostro, nesse gráfico, o que cada uma dessas
membranas rejeita e o que passa, né? Então, você pode ver que a microfiltração, ela já é capaz de rejeitar bactérias e uma boa parte de particulado, tá? Mas ainda deixa passar colóides, vírus, cor, dureza, pesticidas, sais e a água. Quer assistir meu último webinar sobre o Covid e a importância das barreiras físicas no tratamento de água efluente? Eu falei justamente disso. O que acontece? Como o Covid tem aparecido no esgoto, e um sistema de tratamento que não tem um sistema, uma barreira física que garanta que o vírus não passe, eu acabo tendo um risco aí do vírus também se propagar nos sistemas de tratamento, voltar para o meio ambiente, né, nos mananciais, e depois, inclusive, ser coletado no tratamento de água também. Principalmente em países do terceiro mundo, como o Brasil, que tem uma deficiência enorme de tratamento de efluente. Mas isso foi o tema do outro webinar. Já no caso da ultrafiltração, ela rejeita também os colóides e vírus, né? Mas ainda passa, isso que é importante, passa a cor, passa a dureza, passa a pesticida, passa sais, passa a água. Basicamente o que? Os solúveis, tá? Mas é aqui que nós vamos concentrar os nossos esforços, né? Em descrever como funciona a ultrafiltração. Depois eu tenho nanofiltração, que também consegue rejeitar, também não, que rejeita a cor, consegue rejeitar a dureza, né? Ela consegue rejeitar sais bivalentes e consegue rejeitar algumas partículas, moléculas aí de pesticidas, mas ainda passa a maioria dos monovalentes e a própria água, evidente. E na osmose, rejeita tudo e só passa a água, tá? O que acontece aqui em termos de tratamento, dentro desse espectro aqui, mais ou menos o que acontece é o seguinte, assim, de maneira geral, no mercado hoje é assim. Microfiltração pode até atender várias situações que a gente precisa em termos de processo. Porém, o custo de você instalar uma microfiltração devido à questão em termos de projeto, da automação de uma microfiltração ser equivalente de uma ultrafiltração, acaba que o custo entre as duas não é muito diferente. E é óbvio, você tem muito mais vantagem optando por ultrafiltração. Então, você vai ver é muito mais comum você ver sistemas de ultrafiltração do que microfiltração. No caso da nanofiltração, acontece alguma coisa semelhante também. Ela é mais cara em determinados custos em relação à ultrafiltração. Ultrafiltração ainda tem alguns custos elevados em relação à membrana, tá? Mas ela precisa de mais pressão. E tem uma questão aqui também de você rejeitar a dureza, que às vezes você não quer isso. Por outro lado, a osmose é muito mais barata do que a nano. Então, quando às vezes você tem um projeto que você poderia pôr a nano, você acaba pondo uma osmose. Então, veja como é que a ultrafiltração ficou. Você tem, basicamente, para sólido de suspensão, a escolha fica em torno da ultrafiltração, nós estamos rabiscando tudo. E a osmose fica quando você está querendo realmente se livrar de sais, e inclusive também de componentes presentes nos efluentes, o famoso DQO recalcitrante, tá? E a nano fica ali meio que intermediário também, tá bom? Então, basicamente, é uma visão assim de mercado assim, e de projeto na hora que você coloca os custos envolvidos nisso. No curso, com mais tempo, eu detalho melhor essa questão aqui também. E basicamente, qual que é a diferença de você filtrar por membrana e filtrar por leito filtrante? Porque o grande concorrente da ultrafiltração não é nem a microfiltração, é os filtros de areia, né? Só que os filtros de areia, eles têm uma questão que você vai tirar ali na faixa de 20, 25 micra em relação a tamanho de sólido, né? E você tem uma situação de mecanismo de filtração um pouco diferenciado aqui, e basicamente ele não te garante que ele consegue segurar o que ele promete. Porque o que acontece? Você tem oclusão de sólido, né? Você tem uma parte que decanta entre as partículas, você tem uma parte de adsorção também, mas você não pode garantir que tudo realmente vai ficar retido lá dentro. E aí,
você não tem a garantia de uma barreira física mesmo para partículas menores do que 20 micra. Você já começa a ter uma perda de eficiência muito grande com filtro de areia, tá? Então, acontece que algumas bactérias, vírus e tal, acabam passando. No caso de membrana, não. A membrana tem um tamanho específico. Então, ela não deixa passar, a não ser que ela fure. Então, ela realmente retém todos os sólidos maiores do que o tamanho do seu poro, né? Inclusive, às vezes até menos, tá? Porque aqui na superfície acaba formando uma pequena torta aqui, tá? Mas que ela é sempre retirada, isso é uma questão importante. Sempre os livros falam, da torta na ultrafiltração e tal. Cara, isso aí acontece, mas ela sempre sai, tá? Porque ela também diminui a tua filtrabilidade, né? Ela aumenta a perda de carga, aumenta a TMP. Então, se todos os processos de limpeza que a gente mostra nos sistemas de ultrafiltração, a função deles é justamente remover essa camada aí, tá? E também tem um concorrente que é os filtro bag, né? Você tem alguns filtros que podem chegar, não vão chegar no tamanho de uma microfiltração, mas pode fazer o trabalho. Dependendo da situação até vai, mas tem um problema, né? Você tem filtro bag, cartuchos precisam ser trocados, então você tem uma geração de resíduo sólido, né? Sistema com membrana, eles podem sofrer processo de limpeza durante a operação, para manter o fluxo. Então, você tem backwash, você tem flushing, você tem SIP, certo? Então, você não fica trocando membrana, você só faz a limpeza dela, tá? De maneira automática, inclusive. Nos filtros cartucho, filtro bag, você tem que trocar o elemento, né? E as membranas oferecem diâmetros de filtração menores que os filtro bag. Aqui é uma questão de preço, e uma questão também de avaliar OPEX e CAPEX. Tá? Isso é uma coisa muito importante também, é sempre uma deficiência que a gente tem quando conversa com o cliente em relação a projeto. Porque o que acontece? Tanto o filtro de areia, os concorrentes da ultrafiltração, enfim, que podem ser, né, considerados, até, dependendo da situação. Em algumas situações, a ultrafiltração não tem concorrente, né? Quando você está falando de espaço e de qualidade do que você está pedindo, né, em termos de água. É a questão de você fazer o balanço entre o quanto que você investe e o quanto que você economiza depois, né? CAPEX versus OPEX. Geralmente em projeto, quem já trabalhou em projeto, quem está ouvindo a gente agora, sabe que geralmente quem gerencia o OPEX não tem nada a ver com o CAPEX, ou seja, quem gerencia a operação não participa do projeto, e quem faz o projeto não participa da operação, e fica essa conversa aí, esse telefone sem fio, e isso não se entende. Que o certo mesmo, na verdade, para um projeto, para um empreendimento, era fazer uma otimização entre CAPEX e OPEX para que a empresa, enfim, o processo ganhe no final, nas duas pontas, né? Muito bem. E qual é a qualidade que a gente tem quando a gente fala em ultrafiltração? Isso aqui é uma questão extremamente importante. Desempenho da ultrafiltração. E aqui é um ponto importante, que todo mundo que participar aqui hoje tem que lembrar o seguinte, depois. Que se lembrar disso aqui já está bom. Independente da qualidade da água que entra numa membrana de ultrafiltração, a que sai, ela vai sempre obedecer isso aqui, tá? Porque é uma filtração absoluta. E isso traz uma segurança enorme para o cliente. Então, em termos de sólido de suspensão, é menor que 0,1 miligramas por litro. Em termos de turbidez, eu tenho valores menores que 0,1. Pode aí variar 0,1, 0,2. Quem conhece turbidímetro online, por exemplo, sabe que você conseguir essa precisão é complicado, mas é isso que uma ultrafiltração promete. Remoção de bactérias, eu tenho log 6 para bactérias e tenho log 4 para vírus, tá? No caso do coronavírus, por exemplo, ele tem em torno de 120 nanômetros, ou 0,12 micra. Ele fica preso numa ultrafiltração, certo? Então, quem tem um sistema de ultrafiltração sabe que ele não vai passar para frente, por exemplo. E o SDI, para quem trabalha com osmose, sabe da importância do SDI, você vai ter sempre um SDI menor que 3. Inclusive, nas plantas de dessalinização, o padrão é utilizar a ultrafiltração no pré-tratamento. Começar a projeto e fazer gambiarra, querer pôr filtro de areia para pré-tratamento de dessalinização, vai ter problema depois nas membranas de osmose. Isso eu não tenho dúvida.
Muito bem. Então, isso aqui acontece, tá? Em qualquer cenário. Um cliente, uma vez, né, me entrou em contato que ele estava preocupado que, evidentemente, a ultrafiltração dele começou a entrar começou a fazer retrolavagens com frequência maior, e eles foram ver que a turbidez da entrada tinha aumentado muito, era em torno de 5, foi para 15, 20 e tal. Aí eles descobriram que o poço deles tinha desbarrancado e tal. Isso é algo que acontece com uma certa frequência em poços por aí. Teve uma variação spot muito grande da turbidez, né? Mas apesar disso, a água que saiu, a água que, né, foi para frente, que passou pela ultrafiltração e foi para o processo dele, não sofreu alteração nenhuma. Durante todo o período dessa crise aí, do aumento da turbidez do poço, a água sempre se manteve perfeita, vamos dizer assim, dentro da qualidade que se esperava. E isso não tem preço para o cliente, porque é a garantia, né, de que você vai sempre ter uma água de qualidade, independente das questões que aconteçam antes, né? Isso é muito importante. É evidente que ela não vai operar nas mesmas condições, né? Ela vai fazer backwash com mais frequência, tal, provavelmente você vai precisar fazer ciclo também com mais frequência, mas a água que sair dela, ela vai estar sempre especificada, né? E isso também é uma vertente que as empresas de saneamento no Brasil estão começando a ver a vantagem disso, né? Vou dar o último exemplo aí do Rio Guandu lá. Rio Guandu, se tivesse uma ultrafiltração lá, não teria aquele problema todo, né, que teve, porque as empresas de saneamento que já estão utilizando ultrafiltração, elas já têm depoimento, inclusive no curso completo eu mostro isso nos casos estudados, né, da tranquilidade deles na estação chuvosa, né, onde a turbidez é normal, a turbidez aumentar, e quem tem ETA convencional sabe o quanto isso é complicado. E quem tem ultrafiltração fica tranquilo, né. Basicamente, um permeado de ultrafiltração não apresenta sólido em suspensão, ele consegue remover colóides, matéria orgânica, e é uma barreira física contra a passagem de micro-organismos. Esse ponto aqui é muito importante na indústria de bebida. Muitas empresas de bebida, refrigerante, enfim, bebidas em geral, têm adotado a ultrafiltração, mesmo que no seu tratamento convencional eles atinjam a especificação de turbidez, enfim, de toda a qualidade que eles querem na água, eles estão colocando ultrafiltração justamente para ter a barreira contra micro-organismos e garantir que essa água aí esteja isenta de bactérias e vírus. Né? Isso aqui é um exemplo, né, de um permeado de ultrafiltração, né? Aqui você tem o efluente e aqui passando pela membrana. É evidente, aqui foi um teste, tá? A gente teria que fazer mais alguma coisa aqui, que essa turbidez está muito alta para passar numa ultrafiltração normal, mas você pode ver que realmente ela tira todo o sólido de suspensão. Né? Remoção de colóides, matéria orgânica, barreira física contra a passagem de micro-organismos. Isso aqui foi um teste realizado na ETM municipal, tá? Isso foi lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, na COSAN. Foi pego o efluente tratado deles e passou também numa ultrafiltração para ver o efeito disso. Então, aqui você tem o efluente, as variáveis, turbidez, DQO e coli, tá? A turbidez estava boa até, para um efluente tratado aí por ETE convencional. Mas olha aqui para onde que foi, né? Com o permeado da UF, caiu 99%. O DQO também houve uma redução. E por que houve uma redução do DQO? Porque como a UF consegue pegar colóide, matéria orgânica de suspensão, inclusive também um pouco de lodo que sempre passa, ele acaba reduzindo a quantidade de DQO. Mas isso aqui não é uma certeza se vai ter uma remoção sempre de 68%, tá? Depende de qual fração de DQO do seu efluente tratado está relacionado com materiais de suspensão que a ultrafiltração é capaz de pegar. Agora, se ela estiver na faixa que ela pega, ela vai reduzir bastante mesmo. E provavelmente o que sobrou aqui era dissolvido, né? E coli, você tinha aqui um número, e aqui você não tem mais, né? Mostrando aqui como é eficiente a membrana de ultrafiltração para rejeitar bactéria. Basicamente, a gente tem um sentido de filtração, a classificação de dentro para fora, de fora para dentro. Né? Basicamente, a gente tem
A maior parte dos fabricantes é de fora para dentro, e poucos ainda operam ou têm a tecnologia voltada para de dentro para fora, né? Eu trabalhei na Pentair. A Pentair é uma empresa que trabalha de dentro para fora, ou seja, você passa o teu bruto dentro da membrana e ele permeia para fora, tá? No caso aqui, de fora para dentro, o ar que voa forinho. A maioria das outras fabricantes, ao contrário, o efluente bruto está fora da membrana, ele passa para a parte de dentro da membrana, tá? A parte interna da membrana. Basicamente, isso aqui, ó, filtração de dentro para fora, se alimenta por dentro da membrana e o permeado sai para fora, tá? E de fora para dentro, evidentemente, ao contrário. Você filtra de fora para dentro e o permeado sai por dentro da membrana. As discussões sobre isso são homéricas, né? Evidentemente, se você consultar qualquer um dos fabricantes que defende seus pontos de vista, vão ter suas vantagens e desvantagens. Como eu sou independente, eu consigo analisar isso de uma maneira do ponto de vista do cliente, né? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: inside out, você precisa de maior vazão de backwash, necessita melhor pré-tratamento, maior gasto de químico, mas você consegue maior fluxo. Isso é muito importante, porque você reduz o tamanho da tua ultrafiltração, tá? O outside in é o contrário, né? Backwash com limpeza de ar, você vai precisar de um compressor aqui, maior consumo de energia, você vai ter um sopradorzinho, que, né, equivale aqui, né? Aqui depende. Aí também no inside out, dependendo da tua turbidez, também você vai precisar, tá? Então, mais ou menos aqui se equivale. Você precisa de menor vazão de backwash, mas você também tem menor fluxo comparado com essa, tá? Então, seria basicamente isso aqui as diferenças, tá? Mas vocês vão ver, e depois isso também é uma coisa que eu falo com mais detalhe no curso, que muitas vezes a escolha do fornecedor de membrana tem muito a ver também com a estrutura que esse fornecedor tem no país, né? Basicamente, a fibra oca, hollow fiber, é a membrana mais comum que vocês vão encontrar, tá? Que é a própria membrana, é a própria fibra da membrana. E basicamente os materiais que vocês vão ver mais comuns são poliéter-sulfona e o PVDF, polifluoreto de vinilideno. Esse aqui é mais utilizado em ultrafiltração, esse aqui é mais utilizado em MBR, mas também é utilizado em ultrafiltração. Esse aqui não é utilizado em MBR. Por quê? Porque o PVDF, ele resiste mais às limpezas químicas do que o poliéter-sulfona. Tá? Um P você consegue maior permeabilidade, menor consumo de energia, ele é mais hidrofílico, tem uma distribuição mais uniforme de poros, e resiste, e tem uma boa resistência ao pH ácido alcalino. O PVDF, tem maior resistência química, melhor eficiência à limpeza, tem maior resistência ao cloro, que é tudo que você precisa quando você está mexendo, trabalhando com um MBR, por exemplo, você precisa fazer limpezas bastante agressivas, às vezes, com hipoclorito. Os dois tipos clássicos aí, de filtração, a gente tem a dead end, que é artificial, e a crossflow, que é tangencial. Dead end, basicamente, você tem o fluxo de bruto contra a membrana e sai permeado, ou seja, toda a água que entra, ela sai e o sólido fica preso aqui dentro. Esse aqui é um sistema que tem backwash contínuo, ou seja, de tempos em tempos você tem que tirar essa torta aqui, como tinha explicado antes. Isso aqui vai até baixas concentrações de sólido, tá? Relativamente. Até uns 80 NTU, 100 NTU máximo. Depois você tem o crossflow, que é aí a famosa tangencial. Você tem um fluxo do bruto e o teu permeado sai tangencial. Aliás, o teu fluxo é tangencial à membrana e o teu permeado sai aqui no sentido perpendicular. Tá? E aqui sai formando a torta também ao longo da membrana. Esse aqui é o caso típico do crossflow, né, que ficou bastante popular aqui no Brasil com a Pentair. Né?
Na ultrafiltração, a qualidade do permeado independe da qualidade da alimentação. Isso aqui é um ponto importante que eu gostaria que todos lembrassem no futuro, tá bom? Vou mostrar aqui 2 casos que mostram como é que você aplica a ultrafiltração. Então. Esse aqui é uma indústria de bebida, lá em Manaus, uma vazão de 150 metros cúbicos por hora. O desafio era o aumento da produção e havia uma restrição de área. A solução foi substituição do tratamento convencional, floculação, hidratação, fio de areia, por sistema de ultrafiltração. Basicamente, eles tinham uma capacidade de 60 e precisavam aumentar para 150. Foi utilizado membranas da Pentair. Então, basicamente, eles tinham um sistema convencional, tá? Isso aqui foi tudo desmontado, os filtros de areia aqui, tá vendo? E foi substituído por um skid de ultrafiltração para 150 metros cúbicos, tá bom? Essa planta fica na Coca-Cola lá de Manaus. Então, isso aqui é uma aplicação em que todas as qualidades da ultrafiltração, elas se mostraram eficientes, que é o quê? Alta qualidade do permeado, porque é necessário numa empresa de bebida. É uma exigência da Coca-Cola ter barreira física no tratamento, então, mais um ponto. Tinha limitação de área, né, sistemas de ultrafiltração são compactos. E um ponto até que foi colateral aqui, que reduziu muito o consumo de químico também, né? Tudo que eles dosavam aqui de coagulantes, enfim, não precisou dosar mais nada. Então também houve não era o objetivo, mas houve também uma economia grande de produtos químicos também. Tá? Eles tinham uma questão de controlar alumínio, por conta do sulfato de alumínio que eles utilizavam, né? Isso nem precisou fazer mais, porque no pulso não tinha. Então eles faziam análise do alumínio para não passar das especificações, e com a ultrafiltração nem isso precisou mais. Então esse aqui é um exemplo como você aplica a ultrafiltração. Aí que é o diferencial, que é importante também, todo mundo está ouvindo notar, assim, sempre vai a ultrafiltração é caro. Pois é, mas se você fizer um sistema convencional que chega na qualidade da ultrafiltração, e você não vai conseguir, mas só, hipoteticamente, se você conseguisse, ela seria caríssima também. A questão é, como que eu chego naquela qualidade que eu mostrei antes, com o sistema convencional? Ou como reduz a área, né? Tudo isso. Aí sim, a ultrafiltração acaba sendo até barata, se for ver. Porque ela consegue fazer o teu sistema ser, no caso aqui, por exemplo, dessa planta aqui, se aumentar a capacidade dela. Se não é ultrafiltração aqui, como é que é fazer isso? Né? Você ia ter que comprar mais terreno, ia ter que fazer outra coisa, não sei. Lá não tinha espaço mais. Né? Então você consegue viabilizar, né, o seu negócio através da tecnologia. Esse caso 2 aqui que eu coloquei, ele é o caso da Sabesp, Alto da Boa Vista. Também foi uma questão de aumento de capacidade, né, em espaço reduzido, e eles optaram também por aqui foi membrana da Coke. Lá eu tinha uma Holofiber, né, pressurizada, e aqui foi membrana da Coke, Holofiber também, mas aqui é submersa, tá? Até onde eu sei, é a maior UF que nós temos, né? Certo? Muito bem. Dando sequência aqui, eu vou passar agora para MBR, tá ok? Vamos lá. MBR. Muito bem. O que acontece com o MBR? Ali, na ultrafiltração, eu tratei ali de como que eu utilizo a membrana para tratar água. E ali onde eu falei água, se você tiver um efluente tratado, também pode ser reuso, né? Você fazer um polimento de um efluente que foi tratado. É importante isso. Reuso se faz com efluente tratado. Né? Às vezes aparecem alguns casos aí que eu falo, ó, precisa tratar primeiro o efluente para fazer reuso, não dá certo. Aqui no caso do MBR, o que acontece? MBR significa em inglês, né, a sigla Membrane Bioreactor. Né? É um termo usado para definir o processo de tratamento de efluente, em que uma membrana semipermeável é integrada a um processo biológico. Por que eu não coloquei aqui uma ultrafiltração colocada? Porque você também tem MBR, restrição microfiltração. Tá? Então, como que funciona o MBR? Aqui eu coloquei, para efeito de comparação aqui, 3 situações. Tá?
A primeira é um sistema convencional, deixa eu botar aqui o meu marca-texto aqui, para não me perder. Aqui é um sistema convencional de lodos ativados, tá? Melhor ainda por aeração prolongada, tá? Então, o que acontece? Eu tenho esgoto, tenho peneira, tenho bioreator e tenho decantador. A separação entre o lodo e o meu efluente tratado se dá no decantador, sendo que o lodo decantado retorna para o reator através do reciclo e eu tenho aqui efluente tratado, certo? Esse é o sistema convencional. Então, você tem um bioreator e tem um decantador como equipamento aqui. O que acontece no MBR? No submerso, você não tem mais o decantador. Quem faz a separação entre o lodo e o efluente é a membrana de ultrafiltração. Ou de microfiltração, no caso. Vou chamar de membrana. Tá? Então, você tem a mesma coisa. Você tem esgoto, você tem peneira. Evidentemente, você tem que ter um pré-tratamento aqui sempre, tá? Dependendo da situação. Mas para esgoto, basicamente, é peneira. Eu preciso chegar aqui. Você já não vai ter aqui o teu decantador. Então, você já economizou um equipamento. E você já tem um efluente tratado. No caso de ultrafiltração, naquelas condições que eu falei lá no outro slide. Então, e aqui você tem um reciclo aqui, que é o quê? Você pode ter um reciclo interno quando você tem a membrana dentro do próprio bioreator, ou você pode ter ele também num tanque de membrana, tá? Um tanque só para pôr a membrana, enfim. Mas é um equipamento bem menor do que um decantador, tá? E você tem um bioreator também nas mesmas condições de vazão e DBO, DQO, menor do que no sistema convencional, porque aqui no MBR você consegue trabalhar com concentrações de sólido de suspensão, né, de sólidos voláteis aí de 10, 12 gramas por litro, enquanto no sistema convencional você vai trabalhar 4,5, 5 no máximo, tá? Então você tem um reator menor do que um reator convencional também. Então você ganha muito aqui em área de instalação. Até um quarto do tamanho de uma normal, tá? E outro tipo de membrana, o pessoal às vezes chama de pressurizada, aqui é por vácuo, tá? Você tem uma bomba aqui que vai puxar, né? E dependendo até do fabricante, dependendo do teu reator, você consegue tirar o permeado só com a coluna de água, tá? Olha que coisa mais simples, não tem mais nada simples do que isso. Tá? E no caso aqui, o externo, o pressurizado, como queiram, né, o side stream, o que acontece? A membrana fica fora do reator, o lodo passa por dentro dela e retorna mais concentrado e você tira permeado. Isso aqui é um caso clássico, é as membranas de crossflow da Pentair, por exemplo. Eu falo Pentair porque é a marca mais conhecida e que atuou no Brasil aqui por muito tempo, atua ainda, mas não, a empresa mesmo não tem mais sede aqui, né? Mas de qualquer forma ainda tem algumas plantas, várias plantas aí que tem membrana de crossflow. Tem outros fabricantes também que fazem membrana de crossflow, Berghoff, Cut, também fazem esse tipo de membrana, tá, de crossflow. É a mesma coisa. E o que eu falei aqui, vale aqui também, tá? O que acontece com crossflow, né, tem algumas vantagens em relação, e desvantagens, evidentemente, mas aqui eu não vou abordá-las, porque não há tempo para isso. No curso eu falo mais sobre essa questão da diferença entre os dois, tá? Mas, basicamente, esses dois aqui diferem do sistema convencional em tamanho, qualidade e redução do tamanho do bioreator, tá? E qualidade do efluente. Aqui algumas comparações, né, do TSS, que eu tenho em relação ao convencional, bactérias, isso aqui é interessante. No MBR, todas as bactérias sobrevivem no sistema, no bioreator, enquanto no sistema convencional, só as que formam floco, porque só os flocos decantam e só os flocos voltam. Quem não forma floco vai embora. Por isso que inclusive por isso, que você não pode entrar em contato com o efluente tratado de um sistema convencional sem ele ter sido clorado, enfim, ter passado por um processo de esterilização, porque ele está cheio de bactéria ali, tá? Existe arrasto de sódio, de lodo? Não. Isso aqui é o pesadelo de todo mundo que opera sistema convencional, né? O famoso arrasto de lodo. O MBR não tem arrasto de lodo. Só vai arrastar lodo se furar. Tá? Então é uma outra história, é um problema. E furar a membrana de MBR é uma situação limite, tá? Então, e aqui você convive com arrasto de lodo em determinadas circunstâncias. Né? Qualquer curso que você faz aí de sistema convencional, de lodos ativados, eles vão perder aí, sei lá, talvez uns 30% do curso falando de arrasto de lodo.
Requer polimento para reuso? No MBR você não requer, né? O efluente já sai numa condição excelente para você fazer reuso. Evidentemente, se você for usar numa torre de resfriamento ou para geração de vapor, aí provavelmente você vai ter que pôr uma osmose, por questão de salinidade. Tá? O convencional, em qualquer situação, você tem que ter um tratamento, até no mínimo uma dosagem de cloro aí, né? Tá? Em termos de área, poderia dizer que o MBR é metade do convencional, dependendo da situação, até menos. Tá? Aqui eu coloquei uma planta, um exemplo que é muito interessante. Tá? É um sistema de tratamento de efluente que fica na Holanda, em Otmarsum. E lá, eles fizeram, né, governo, e junto com a Norit na época, depois se tornou Pentair, eles fizeram um sistema que já existia um sistema convencional aqui, tá? E eles montaram um sistema de MBR com a mesma capacidade. Aqui tem duas funções, né? Eles precisavam aumentar a capacidade lá da ITE e aproveitaram essa história toda e fizeram aí uma parceria. E aí você tem a possibilidade de ter, né, de poder presenciar o que é um sistema convencional cara a cara com um MBR. Então, vocês já veem aqui a diferença do tamanho de área em relação ao convencional, por exemplo. Aqui são alguns detalhes lá da planta. Tá? E aqui a comparação que tem nesse sistema aqui. Né? O MBR trabalha com 10 gramas por litro, convencional 3,5. O volume do biológico do reator é 1.170 metros cúbicos, o do convencional é 3.225. Não tem decantador, você tem um decantador lá de 28 metros de diâmetro. A vazão dos dois é a mesma, você tem polimento? Não precisa. Sistema convencional lá, para ele poder descartar, ainda passa no filtro de areia. Tá? O fluxo aqui é 40, mas não faz sentido falar em fluxo para o sistema convencional. Tá bom? E aqui, do ponto de vista de qualidade, tá? O MBR se atinge aqui, basicamente, o mesmo valor do convencional, porque isso aqui é uma coisa importante, tá? Os parâmetros, eles são função do reator biológico, né? Não adianta achar que um reator desregulado, mas que tem MBR, também vai fazer milagre. Não faz. Se o reator biológico estiver mal projetado, não estiver operando corretamente, não atinge, tá? Fósforo também, estava até um pouco mais aqui, né? TSS, aqui começa a fazer a diferença, né? Na saída, a exigência era 2, estava aqui menor. E aqui DBO, 0,8 DBO na saída, e aqui 1,3. Tá? E a exigência lá na Holanda era DBO no efluente tratado, sendo descartado 2. Tá? Então aqui você vê a comparação entre os dois, tá bom? Basicamente, em mercado-alvo, né, para o MBR, a gente pode falar o seguinte: projeto de tratamento de efluente que requerem efluente de alta qualidade, ou seja, você realmente precisa que o teu efluente tenha uma qualidade excepcional na saída. Modernização dos tratamentos de estações convencionais. É muito comum fazer retrofit de sistema convencional com o MBR. Tá? Como ele precisa de menor área, existe uma série de coisas que você pode fazer, inclusive tem várias descritas aí na literatura, nos projetos aí, para fazer esse retrofit. Aí você transforma o teu sistema convencional num MBR. Projetos de reuso de efluente tratado. Estações de tratamento de efluente com restrições de área de implantação. Isso aqui é realmente a cereja do bolo. Né? Lugares que você não consegue colocar nada, você consegue colocar um MBR. A gente tem MBR instalado no sexto subsolo de prédio, a gente tem MBR dentro de navio, a gente tem MBR debaixo de viaduto, em shopping center, a gente tem MBR em porão de shopping, tem enfiado tudo quanto é lugar, tá? Porque é o que cabe. Tá? Então, esse aqui é o grande lance. E aí, o que acontece? O custo fica pequeno, né? Porque, assim, ou é não por nada ou por MBR. Né? Então, ele acaba se pagando por isso. Né? E é evidente, o primeiro MBR que eu
que eu participei do projeto foi exatamente isso. Era um termo de ajuste de conduta com a CETESB e não tinha área para instalar nada mais. E sem aquele ajuste de conduta não teria a liberação da licença de operação. Ficou barato demais, né, o sistema. Aqui eu coloquei uma tabela, né, porque às vezes aqui no Brasil tem uma ideia muito errônea, que acha que o MBR é um troço distante, acha que o MBR é uma tecnologia de Marte e tal. Só que é o seguinte, cara, os outros países não estão dormindo não, aqui, ó, quantidade de... Olha o tamanho dos MBRs fora do Brasil. China, Suécia, Singapura, China, França, Estados Unidos, China. Né? A maioria da China aqui que é dessa boa, que é microfiltração, tá? Não estão investindo em ultrafiltração. Nós estamos com 50% do esgoto sem tratar, os caras estão investindo aqui, ó, em MBR. Tá? Então isso aqui eu acho que é uma coisa importante para quem está em saneamento, entender também uma coisa. Tem que parar com essa história de achar que a MBR é um troço do outro mundo e nós temos que começar a investir em tecnologia mesmo. Né? Parar de ficar usando tecnologia de 60 anos atrás e começar a investir em coisas que realmente vai melhorar o tratamento nosso. Tá? Esses outros países aqui estão fazendo isso. Eu peguei aqui só a lista aqui com os principais, tá? Os maiores do mundo. Né? Mas essa lista é muito grande. Tá? Na América Latina ela é pequena, mas no resto do mundo ela está bastante grande. E não tem esse debate, sabe? Ficar, não sei se dá, se funciona. Funciona e ajuda no saneamento. Vou mostrar aqui rapidamente 2 casos. Um é exatamente esse que eu citei, né? Que ficava lá em Barueri. Infelizmente a empresa, aí por questões econômicas, ela fechou. Era um MBR de 9 metros cúbicos, né? Necessidade de tratamento de efluente para imposição de órgão ambiental, instalação de MBR, e no caso foi o MBR Crossflow da Pentair. Esse cara aqui. Essa empresa aqui era a Diocins, tá? Esse projeto aqui foi feito na época pela Fluid Brasil. Na época eu era gerente de engenharia da Fluid Brasil. Tá? Esse projeto ficou bem legal. E enquanto ele estava operando bem. Tá? Aqui você tem o reator biológico, está aqui em cima. Esse aqui é o reator biológico, feito o material dele são placas de vidro vitrificado, tá? Parafusado. E aqui é o tanque de equalização. E um outro exemplo aqui é o Shopping Center lá de Cuiabá, é o Estação Cuiabá, tá? 11 metros cúbicos. O desafio lá era que não tinha rede de esgoto e uma questão para instalar o shopping era que ele tratasse o esgoto. A solução foi o reuso, né? Tratamento em reuso através de MBR. E a membrana da Kubota. Esse projeto aqui, eu participei dele, participei do projeto e depois também da implantação, né? Eu fui gerente de implantação desse projeto lá. Meu contratante foi a Vibropac e esse projeto foi vendido para a Opersan, que é quem opera o sistema lá do shopping, tá? E é esse cara aqui, ó. São 2 reatores. Esse aqui é o estilo da Kubota, tá? De fazer sistema, tá? Basicamente, eles têm um tanque de aeração, depois outro tanque de aeração com as membranas aqui, tá? Isso aqui não dá para dizer que é um tanque de membrana, tá? Ele é um tanque de aeração também, ele é complementar ao outro, e as membranas estão aqui, tá? E aí você tira o permeado vai para esse tanque aqui, desculpa, esse tanque aqui, tanque de permeado, esse aqui é o tanque de lodo, esse aqui é o tanque de permeado. E aí depois volta para o shopping, o shopping já foi construído com rede de reuso, né? Então vai para descarga, então. Esse aqui é o aspecto do permeado, tá bom? Esse sou eu. Alguns me conhecem, outros não. Meu nome é Joaquim Marques Filho, sou engenheiro químico, também sou mestre em engenharia química pela Poli. Já atuei em várias empresas, antes na área de petróleo, petroquímica, e depois eu me transferi para o mercado de água, tá? E eu tive a felicidade de poder participar de vários projetos de tratamento de água, efluente, enfim. Tá? Muito bem. Foi um pouco rápido no final, senão não dá tempo. Mas isso aqui é a introdução do curso, como eu falei para vocês, e aqui é esse curso aqui. Tá? Basicamente são
8 horas para ultrafiltração e 8 horas para MBR. Esse curso era para ter sido feito no começo de abril, presencial. Ele foi realizado em dezembro passado, né? Foi uma grata surpresa e uma satisfação enorme ter feito esse curso. O feedback das pessoas foi muito bom, fiquei muito feliz com o resultado. E a gente foi repetir ele agora em abril, mas por conta do Covid a gente não pôde, né? Então a gente transformou ele em um curso online, que vai ser realizado na semana que vem. E ainda estão abertas as inscrições, tá bom? Quem tiver interessado, por favor. Tá? Depois eu vou mandar um e-mail, porque o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar essa apresentação aqui, então eu vou mandar o link para quem participou aqui do webinar. Eu vou mandar um link de onde vai ficar a apresentação, e também eu mando o link para quem tiver interesse do curso. Certo? Eu vou passar agora, que vou dar uma olhada no chat para ver como é que estão as perguntas, tá bom? De qualquer forma, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Isso aqui é um curso, um webinar introdutório para quem realmente ainda não conhece membrana, não sabe de membrana, mas a ideia aqui é realmente dar uma primeira introdução para realmente, quando ele ouvir o que é MBR, saber que não é MBBR, né? E saber quando é ultrafiltração, que não está falando de osmose, né? Eu acho que isso aqui é a grande lição de hoje, né? Saber diferenciar essas tecnologias e qual a extensão delas em relação ao tratamento de água, tá? Muito bem. Eu vou começar aqui com algumas perguntas aqui para a gente finalizar. Eu tenho a pergunta aqui do Pedro. Em termos de custo, qual a diferença entre um lodos ativados convencional e MBR? Essa pergunta é muito boa. O que acontece é o seguinte, é evidente que você, por exemplo, se você levar em consideração todos os custos envolvidos, o MBR não consegue competir com um sistema convencional, vis-a-vis, porque ele não entrega a mesma qualidade. Então, não adianta, não vai dar. Por quê? Porque você consegue fazer um sistema convencional com uma automação quase mínima, praticamente zero, entendeu? Você tem o custo da membrana que você não vai ter, mas por outro lado você tem uma área maior, dependendo do lugar você não tem. Então, se eu entrar nos méritos, é o que eu falo para você, o MBR, ele começa a se justificar se houver algumas restrições, que é aquilo que eu já coloquei antes, que é área para instalação, qualidade que você quer na saída, tá? Esses dois pontos são importantíssimos. Se não tiver esses dois presentes, é muito difícil colocar. Ninguém coloca um MBR porque acha bonito. Não tem como, tá? Porque, lógico, você vai colocar um MBR que tem uma questão de automação muito mais importante do que tem, por exemplo, o sistema convencional, e, evidentemente, isso tem um custo, né? Tá? Então, se não tiver restrição de qualidade e de área, nem precisa cotar o MBR, que não cabe, tá? Apesar de que, se optar por umas membranas lá da China e tal, talvez até dê, tá? Mas aí você vai também tem que comparar com um sistema convencional também, que só tem equipamento chinês, né? Pergunta do Adriano. Você já viu algum MBR atendendo fósforo menor que 1 miligrama? E qual a configuração? A questão aqui do fósforo é o seguinte, se você não fizer um sistema que tenha um anóxico, certo? Tem que ter um anóxico bem dimensionado, pode ser MBR, pode ser o que você quiser, não vai atingir nem fósforo, nem eu estou falando mais de nitrogênio por causa da nitrificação. O fósforo também entra. O fósforo aqui, talvez, com num sistema que você tem um efluente que está vindo de um anaeróbico e passando por um MBR, que tem um anóxico também, talvez você atinja isso aí, tá?
Aí, mas ele sozinho também não vejo como ele atingir isso não, sem um tratamento depois, talvez, tá? Eu fiz, aqui você falando a questão de fósforo, nós fizemos já fiz um MBR uma vez que acho que o limite era 0,5 mg, se não me engano. E a gente fez daí, depois do permeado, a gente ainda passou numa dosagem com cloreto férrico, se não me engano, tá? Mas me manda um e-mail, pode ser no contato@agroengenharia.com, que eu te mando mais detalhes sobre isso, é que eu preciso lembrar desse caso direito, mas já fiz sim. Agora lembrei aqui, tá bom? Do Pedro, para todo mundo. Investir em tecnologia para reduzir custos, exatamente. E melhorar a qualidade. Fernando. Boa tarde, Joaquim. Sou o Fernando, sócio da Teta Engenharia. Nunca utilizamos Ultra em nossas instalações, sempre com BR, cartucho, etc. Algumas cervejarias utilizam filtração no produto final, para clarificação e esterilização. Como você vê a utilização do ultrafiltração nessa etapa? Pois é, isso aqui é excelente, né? Mas aí foge um pouco do escopo aqui. Eu tenho trabalhado ultrafiltração com água e efluente. Aqui já é processo, tá? Mas o que eu posso dizer para você é que na Pentair, por exemplo, era uma linha muito grande de aplicações utilizando ultrafiltração nas cervejarias, tá? E se não me engano, na época, eu não lidava com esse mercado, mas uma informação que eu tinha é que na Europa todo mundo já estava usando ultrafiltração fazia tempo, sabe? É isso, é excelente, né, cara? Ainda mais que eu não vou entrar muito no mérito, eu não entendo desse mercado, tá? E desse processo, né? Mas tinha algumas questões em relação à qualidade do meio filtrante que você utilizava, né? Tá bom? Mas é excelente, cara. Ela faz exatamente isso, clarifica e esteriliza. Muito bem, vamos ver muito. Na sua opinião, aqui. Na sua opinião, as ETS brasileiras deveriam aderir à tecnologia de MBR? Pergunta da Júlia. Eu acredito que sim, nas situações que ela se encaixa. Por exemplo, você tem uma comunidade que você tem limitação de espaço próximo, você quer fazer uma unidade compacta que exige o mínimo de operação de operadores, por exemplo, é o caso. Tanto é que esse é o mercado, por exemplo, no sistema privado, que o MBR tem mais se destacado, né? Shopping centers, locais em que você precisa tratar o efluente e não tem área, né? E para sistemas maiores, também, porque um dos caminhos para a universalização do saneamento é a descentralização, né? Esse modelo de fazer ETS gigantescas e tal, ele é um modelo que ele meio que está se exaurindo, porque a dificuldade de você construir a rede para levar até lá também é muito grande, o custo disso é enorme, tá? Você bota tudo isso no papel, fica complicado. Então existe uma tendência também de se olhar com mais carinho para a questão de unidades descentralizadas, e aí a tecnologia de MBR casa muito bem. Lá no meu LinkedIn, na seção de artigos, tem 2 artigos meus lá sobre MBR compacto, né? Você pode dar uma olhada lá, Joaquim Marques Filho no LinkedIn, e tem 2 artigos que eu descrevo como é que funciona, até mostro o tamanho, né? Tem um 3D lá de um sistema desse, por exemplo. E para sistemas maiores, você viu aí, né? Tá todo mundo usando, né? Você vai conseguir tratar e inclusive, devolver essa água. E é uma questão importantíssima para o futuro, é o seguinte, a tendência do reuso cada vez maior, né? E essa é uma questão que eu debato um pouco mais também no curso, né? Qual o caminho de reuso o Brasil vai seguir, né? Isso é importante também. Pergunta do Renato Ribeiro. Qual a sua opinião a respeito da aplicação do sistema BR para tratamento de lixiviados e aterros sanitários? Comparado a POA, Fóton, Fenton, o processo seria ainda mais viável? Sim. Eu tenho um problema sério com o Photon Phantom, tá? Porque o que acontece? Você não consegue achar ninguém. Eu tenho uma dificuldade de ver esse sistema funcionando como ele deveria ser, que é eu ligar para alguém, dar uma especificação e ter um equipamento para fazer isso, tá? Pode ser até ignorância minha, eu não ter conhecido alguém que fornecesse assim, mas eu vejo isso muito específico, muito tal. O MBR, ele inclusive, ele não
ele não exclui, tá, o PhotoPhantom. Você pode fazer um sistema de MBR e usar o PhotoPhantom para fazer o polimento, ficaria excelente, tá? E, inclusive, tem vários MBRs aí operando em aterros, tá? Ele bem operado, inclusive não no Brasil tem, mas lá fora também tem muito. A empresa Verley, que é uma empresa alemã, ela tem centenas de, se não me engano, acho que centenas de MBRs em aterro sanitário na Europa, tá? Europa e ali, basicamente na Europa, tá? E funcionando no aterro sanitário, tá? Então funciona bem, tá? Você tinha um permeado bom, mas ele não consegue ainda te entregar na qualidade de descarte, você precisa tratar mais. Eu, por exemplo, eu fiz uma visita uma vez num cliente que tinha MBR Crossflow e o permeado Crossflow passava numa nanofiltração para depois ser descartado, tá? Por exemplo, é uma linha bastante eficiente, tá bom? Talvez aí no final, um PhotoPhantom no finalzinho para dar um polimento, tirar a cor, cara, ficaria excelente. E ficaria um PhotoPhantom bem mais eficiente e bem mais barato também, né? Você botar ele num lixiviado aí mais bruto, né? Porque a questão é o seguinte, você vai fazer oxidação, né? Você vai ter que... E outra coisa, né? PhotoPhantom, né? Esse aqui você está usando ultravioleta também, né? Se tiver uma turbidez alta, não, o ultravioleta não... Se for essa via que eu estou pensando, por exemplo, isso é coisa importante, tá? Para todo mundo estar ouvindo, assim. Se você vai utilizar ultravioleta, seja para fazer desinfecção ou num sistema de oxidação avançada, para você ativar daí o ozônio, ou, por exemplo, água oxigenada, tal, ou no caso o PhotoPhantom já junto com o ferro, se a tua turbidez for alta, o ultravioleta não penetra, tá? Perde muita eficiência com isso, tá? O pessoal esquece desse fato, né? E é uma coisa boa que acontece quando você tem um permeado de ultrafiltração, com uma turbidez muito baixa, ele penetra totalmente, né? Isso faz uma diferença enorme, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Acho que eu li todas, deixa eu ver aqui. Bom, li todas. Se tiver mais alguma. Se não tiver, fica assim, então, pessoal. Na semana que vem, então, eu gostaria de convidá-los, né, para pegar aqui a minha... para o curso, né, de ultrafiltração MBR. Quem quiser se aprofundar mais, esse curso eu falo, essa introdução que é o comecinho, né, é os primeiros minutos ali do curso, mas depois eu estendo isso para como que é o design, como que você dimensiona, né, os fabricantes, eu falo bastante, porque não tem como você falar de ultrafiltração MBR sem falar de fabricante, porque é uma tecnologia que não é uma commodity, né, então você tem que estar relacionado fortemente aos fornecedores, né, e também falo depois da operação, do projeto, partida, parada, os cuidados, enfim. E também aqui eu mostrei 2 casos aqui, lá eu tenho mais casos para a gente discutir, debater, enfim, inclusive até tirando dúvida do pessoal, né, que trazem até os seus próprios problemas para enriquecer o curso. Tá bom, pessoal? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu vou disponibilizar esse material daí no meu... Vou pôr o link no meu site, vou mandar para vocês por e-mail, vai estar no LinkedIn, tá? Então, por todo lugar vocês vão achar, tá bom? Quem tiver interesse daí de ter o material. Deixa eu ver aqui mais, o Fernando falou mais uma coisa aqui. Ah, tá. Tudo bem, Fernando. Depois dá uma olhada lá e fica à vontade daí para me consultar via e-mail, tá bom? Pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o meu segundo webinar que eu faço, nessa época aí de isolamento social. Eu fiz o primeiro foi sobre o Covid, eu queria mostrar como que a membrana é interessante você ter essa barreira física para você ter certeza que você não teria que se preocupar com esse tipo de
de contaminação, uma vez que já identificaram o vírus, né, no esgoto e tal. E esse aqui é uma introdução também de ultrafiltração e MBR. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. E como eu disse antes, vocês podem daí me consultar via e-mail, meu LinkedIn está aberto para todo mundo, tá? E eu vou disponibilizar daí a palestra aqui também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e a gente se encontra aí nas mídias sociais, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.